A nova Season Warlords chegou no World of Tanks console repleto de novidades e tá simplesmente uma temporada absurda. Temos um evento chamado Valhalla totalmente diferente e inovador aqui nessa temporada, nova linhagem de tanques modernos japoneses, um mapa completamente histórico e clássico retornando ao jogo, mudanças importantes aqui na parte das partidas e principalmente excelentes novos tanques que poderemos pegar de graça através do novo passe de batalha. Fica aqui comigo nesse conteúdo até o final que vocês terão acesso a todas as informações que estão chegando pra gente aqui no jogo e principalmente um guia completo e especial sobre a nova Season Warlords do World of Tanks console. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player do jogo World of Tanks console, e nesse conteúdo eu vou entregar para vocês um guia informativo sobre a nova Season Warlords do Watch console. E pessoal, já de maneira inicial gostaria de apresentar para vocês o roteiro aqui desse vídeo, principalmente pois todas as novidades e informações que estão chegando aqui pro jogo, eu subdividi ao todo em 4 tópicos para passar aqui para vocês nesse vídeo. No primeiro tópico eu vou comentar muito sobre as informações gerais aqui da temporada que estão chegando aqui pro jogo, as novidades. No segundo tópico eu vou falar sobre o novo mapa extremamente clássico que está retornando aqui pro game. No terceiro tópico eu vou comentar muito sobre os eventos e as novazinhas que estão chegando aqui pro jogo. E aí no nosso quarto e maior tópico eu vou comentar sobre o passe de batalha e os novos tanques que estão chegando aqui pra gente no Watch console. Eu já tenho acesso a todos os números e as imagens dos novos tanques aqui do passe de batalha, irei passar aqui pra vocês. E não só isso, eu realmente me empenhei muito em trazer um super conteúdo para vocês, principalmente pois eu acompanhei cerca de 1 hora de live oficial aqui do Watch console que acontece em inglês, não tem tradução em português. Também acompanhei diversas informações aqui nos canais oficiais do Discord, no site do Watch console, justamente para entregar um super conteúdo para vocês. E é por toda essa minha dedicação e por todo esse meu empenho que eu peço demais para vocês apoiarem esse conteúdo, deixando o seu like que é super importante, se inscreveram no canal caso você ainda não esteja inscrito e principalmente compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, grupos de clãs, pessoas que jogam o jogo, pois esse tipo de compartilhamento é muito fundamental não só para o crescimento do canal, como também para novas pessoas acompanharem aqui as informações e novidades que estão chegando aqui pro Watch. Então, com essa introdução 100% completa, vamos ao nosso primeiro tópico aqui do conteúdo, que é justamente as novidades gerais aqui que estão chegando aqui pro jogo. E agora, pessoal, dando início aqui aos conteúdos do vídeo, temos diversas novidades nesse tópico aqui das atualizações gerais aqui da temporada. E já para começar aqui, a Season Warlords vai ter uma duração ao todo de 9 semanas. É um cronograma que é superior às últimas seasons do jogo que estavam durando 8 semanas. E o tema dessa temporada vai ser justamente a luta e a busca pela glória. E esse tema é muito interessante, principalmente porque ele permite ao jogo uma ampla variedade aqui de nações e de tanques, visto que não é uma temporada 100% focada em apenas uma única nação, como estava sendo o caso da temporada anterior Vipers aqui, que estava 100% focada na nação chinesa. Então a gente vai ter uma ampla variedade de tanques, novos veículos aqui de diferentes nações, então eu curti demais o tema dessa temporada, que vai durar até o dia 2 de junho. E agora, aqui começando com as nossas novidades gerais da Season, e a primeira delas, que é uma mudança muito positiva e impactante aqui pro Watch console, que é justamente a adição da barra dos pontos de energia aqui do time, barra geral, que vai contabilizar tempo a tempo, segundo a segundo, o HP total aqui do time. Essa mudança é muito interessante, principalmente porque a gente vai ter uma noção agora do HP exato do time inimigo, do time aliado. E isso vai dar pra gente um equilíbrio muito maior nas partidas, visto que em algumas situações a gente enfrenta uma desigualdade numérica e o próprio time, os próprios players já começam a se desesperar. E com o HP do time a gente vai ter uma noção exata de quanto que tá o equilíbrio daquela gameplay. Essa adição vai ajudar demais, curti bastante. E outro ajuste bem importante aqui é que agora vamos ter acesso a trocar de servidor diretamente pela tela inicial do jogo. Isso é muito interessante porque anteriormente a gente tinha que abrir a oficina, trocar de servidor, sair do jogo e retornar. Esse processo gastava tempo demais e agora, diretamente pela tela inicial, nós vamos ter acesso a trocar tanto pelo servidor NA quanto pelo servidor europeu, que são os dois servidores aqui do jogo. Outra novidade bem interessante para essa temporada é justamente a troca aqui dos baús, que para quem não sabe, agora todas as temporadas aqui do Watch console terão um baú específico e tematizado de acordo com a temporada. Nessa Season Warlords, o baú é totalmente específico e moldado aqui na Season, mas as únicas coisas que realmente vão mudar são o desenho aqui do baú e a listagem dos tanques que podem vir aqui no drop.
As porcentagens de ganhos aqui de ouro, prata, XP livre e os outros benefícios, eles permanecem iguais. Inclusive, esse baú está sendo muito interessante e importante para a gente conseguir mais prêmios aqui no Watch Console. Quero até lembrar vocês que nessa última Season Vipers, a gente ganhou demais aqui na quantidade, abrimos diversos baús, tanto que tiveram operações que em uma semana estavam entregando 4 baús, 3 baús, 2 baús, então é um ponto muito interessante aqui para o jogo. Outra novidade bem interessante é que a equipe do console anunciou as vendas de vários tanques aqui já, como o Churchill Avre e outros veículos aqui de tier baixo. Temos a venda também do Type 59D e de outros veículos modernos, que incluem também o Chieftain 120, que é um dos principais tanques aqui da segunda era no Watch Console. E temos também a venda anunciada do M60. A gente não sabe se essas vendas serão feitas por ouro, por XP livre ou até mesmo por prata, mas que já está anunciado pra gente aqui no jogo. Outro ponto muito interessante também é que os tanques mensais aqui por R$36 serão mantidos nessa temporada. Então é uma oferta muito boa porque além de entregar tanques metas aqui por um preço muito baixo, também vem com ouro, dias de premium, impulsos, consumíveis. E nesse último mês aqui de março era justamente a Panzerega, que é uma das principais TDs aqui do nível 8. Mas antes também já teve tanques como o KPZ, o Leopard 2AV, o Hydra e diversos tanques metas aqui por um preço muito baixo. O jogo ainda não divulgou qual será o tanque do mês aqui de abril, mas assim que eu tiver notícias, irei trazer aqui para vocês no canal. Outra novidade é que a equipe do console já anunciou que a primeira on-track dessa temporada, que irá permanecer por 2 semanas, vão ser dos médios chineses aqui, da linhagem do 121. Infelizmente, hoje ele não é um médio competitivo e a linhagem também não é das melhores, mas o ponto que eu quero ressaltar aqui é justamente a on-track aqui, que é um dos melhores programas de linhagem aqui. Inclusive, independentemente da época que você esteja assistindo esse vídeo, sempre teremos on-tracks ativas aqui no jogo, porque elas basicamente se renovam a cada 2 semanas, trocando o tanque e também a linha completa. É um programa excelente para você fazer as linhagens aqui no jogo, principalmente porque você consegue ter um desconto na compra dos tanques em prata de cerca de 30%, e em todas as suas partidas durante o período, você também consegue ter um acréscimo de 25% no seu XP. Portanto, você consegue completar as linhas de uma maneira muito mais rápida e econômica também. Outro ajuste que está chegando aqui para o jogo é justamente a pré-visualização das camuflagens e skins aqui da loja. É um ponto muito interessante porque quando a gente ia comprar algum cosmético aqui anteriormente, não tínhamos como ver como que eles ficavam nos tanques. E agora essas camuflagens especiais e as skins também terão uma opção para você pré-visualizar como que fica no tanque e como que a camuflagem se encaixa também. E seguindo aqui nessa linha de personalização, a Wargame prometeu também diversos novos comandantes 2D e 3D durante essa temporada, inclusive ela prometeu também cerca de 84 novos emblemas, inclusive a volta do tão clássico emblema de olhinho que eles haviam retirado na season anterior. Nessa parte da live, inclusive, eles comentaram que esses emblemas de olho aqui estavam escondendo o tanque que ficaria por apenas 1 semana aqui no jogo. Eu não sei se vai ser uma opção pra gente pegar um tanque gratuito nessa primeira semana da temporada, se vai ser uma operação de ganho, mas pelo que tudo indica, pelo que parece, aparenta ser um Sherman aqui, ou até mesmo um tanque de Tier 5 ou Tier 6. Então, provavelmente a gente já vai ter mais um tanque gratuito nessa primeira semana da temporada. E agora, com esse primeiro tópico 100% fechado das novidades gerais, vamos lá para o nosso segundo tema, que é justamente do novo mapa que está retornando aqui para o jogo. E agora, pessoal, eu quero saber se com apenas essa foto vocês conseguem me dizer qual o mapa que tá retornando pro jogo. Mas pra quem não sabe, é justamente esse aqui, galera, um mapa extremamente clássico no jogo, que tá desde os primórdios aqui do Watch Console, desde o início lá em 2014. Tenho certeza que os players antigos que estão assistindo esse vídeo conseguiram identificar qual mapa que é logo pela foto, principalmente porque Ensk é um mapa muito icônico e muito característico aqui no Watch Console. Fora que é um mapa de cidade, que tá fazendo muita diferença aqui no jogo, visto que só temos apenas 5 no Watch Console, entre tantos outros mapas abertos. Basicamente, o mapa ele tem uma região de cidade na parte da esquerda e também uma ferrovia na região central que interliga as duas bases. Ele é um mapa que ainda contém também uma região de aberto na direita, que é um pouco pequena, mas que é boa para os tanques leves e para os tanques médios ali spotarem o começo da gameplay. É um mapa de apenas 600 metros por 600 metros, muito curtinho, e que nessa volta ao World of Tanks, ele vai estar disponível apenas pelos níveis 3 aos níveis 10 aqui da Segunda Guerra Mundial. Não é um mapa que vai estar disponível para nenhuma era do Cold War, justamente porque é um mapa muito pequeno e de combate curto. Eu curti demais esse retorno de Ensk aqui ao World of Tanks console, principalmente porque, além de ser um mapa bom, é um mapa de cidade que tá fazendo muita falta aqui no Watch Console em 2025, então vale ressaltar também que ele vai ter uma maior incidência nessas 2 primeiras semanas da temporada, então quando vocês logarem na nova season aqui, vai vir bastante Ensk aqui nas partidas, vai cair bastante esse mapa aqui
nas gameplays. E então, com esse segundo tópico aqui do vídeo 100% concluído, vamos ao nosso terceiro tema, que é justamente os eventos e as novazinhas aqui da temporada. E agora, nesse terceiro tópico, eu vou abordar para vocês o novo evento aqui da Season Warlords e também as novazinhas aqui da temporada. E vocês já estão vendo o novo evento que chama Valhalla aqui do Age of Tanks Console. É um evento que pelo vídeo, pelas fotos, está prometendo demais aqui no jogo, principalmente porque aparentemente vão ser novos tanques, novas skins, uma nova temática. Inclusive, a única informação sobre o evento que o Wargame publicou até o momento é que é algo totalmente inovador e que nunca foi feito antes no Age of Tanks Console. Então, eu estou esperando uma temática aqui semelhante de evento, mais ou menos como foi a Winterfest, lá em dezembro de 2024, que a gente teve uma moeda específica para o evento, tivemos novos tanques, operações para ganhar veículos aqui totalmente de graça. E esse evento Valhalla tá prometendo ser muito grandioso aqui nessa season, principalmente porque pelo vídeo a gente já consegue observar várias novidades. Ele não tá programado para vir na primeira semana aqui do lançamento da season, mas com toda certeza o evento vai estar disponível ali pela segunda ou pela terceira semana já da temporada, e ele vai ter uma duração de pelo menos 3 semanas. Eu chutaria inclusive que ele vai ser um evento de um mês aqui, porque como vocês estão vendo, temos 2 novos tanques, temos skins aqui pro Kranvagn, pro Concept 1B também. A gente não sabe se vão ser apenas skins ou se vão ser novos tanques que são semelhantes à versão original, mas que vão vir como um veículo novo aqui no evento, com características diferentes, com números melhores ou até com um upgrade aqui em relação às versões tradicionais. Mas, fato é que pelo vídeo, pelas fotos e pelos novos tanques, esse evento tá prometendo ser grande demais, e podem ter certeza que assim que eu obtiver mais informações, irei trazer um conteúdo completo aqui sobre o novo evento Valhalla no meu canal. E além disso, nessa Season Warlords também teremos a inclusão da nova linha de tanques japoneses aqui no Cold War, a linha moderna japonesa, algo que está sendo esperado desde o início aqui do ano no Hot Console e que já está anunciado pra gente que os tanques da segunda era serão o Type 54G, o Type 54E e o Type 54 aqui no início da segunda era, e na primeira era teremos o STB-1 como topo da primeira era, o Type 61B na versão intermediária e o Type 61 muito provavelmente como o primeiro tanque da linhagem. Nós ainda não temos acesso aos tanques que irão vir na terceira era, mas com certeza vai ser uma linha muito forte. Eu com toda certeza vou fazer aqui, porque esses tanques aparentemente vão ser bem metas aqui no Cold War. E não só isso, a Wargame não divulgou na live em qual data ela vai lançar essa linhagem japonesa, mas eu trago informações para vocês, principalmente porque lá no início de 2025 eles comentaram que essa linha vai vir junto com a Semana Dourada do Japão. Essa Semana Dourada do Japão está programada para acontecer entre a última semana de abril e a primeira semana de maio, ou seja, ali no dia 29 de abril a gente já vai ter essa nova linhagem ali na terça-feira com todos os tanques aqui 100% completos. Vale ressaltar também que a Wargame ainda divulgou que teremos uma nova linha americana, mas que pelos meus palpites, essa linha não vem nessa Season Warlords, principalmente porque se a gente atentar ao cronograma da temporada, essa Season termina em junho, e em julho nós temos a independência americana aqui, então com certeza a próxima temporada ela vai ser uma temporada temática da nação dos Estados Unidos, e aí com certeza essa nova linhagem estará nessa próxima season. Inclusive, essa linhagem tem tudo para ser a linhagem dos tanques pesados aqui do MVI, que é um tanque muito diferente que lembra bastante o Concept 1B aqui no Hot Console. Vale ressaltar também que além dessas novas linhagens, a Wargame já antecipou diversas novidades lá no início do ano que ainda não chegaram pra gente aqui no Hot Console. Quero ressaltar principalmente os regimentos que vão substituir os clãs aqui, as novas skills de comandantes, os novos equipamentos e os novos consumíveis que ainda irão vir nas próximas temporadas aqui do Hot. E agora, com esse terceiro tópico 100% fechado, vamos lá pro nosso quarto e maior tema, que é justamente sobre o passe de batalha e sobre os novos tanques aqui dessa Season Warlords. E agora, pessoal, comentando sobre o passe de batalha e sobre os novos tanques da Season Warlords, temos aqui as recompensas integrais do passe de batalha aqui, com todos os detalhes. Para vocês terem uma noção, nessa temporada vamos ganhar 4 milhões e 400 mil de prata, 2.100 de ouro, 11 dias de tempo premium, 6 impulsos de vezes 2, 6 impulsos de vezes 4 no XP de comandante, 14 impulsos de prata aqui de 1.25, 9 vouchers de camuflagens, consumíveis, vouchers de equipamento, 4 novos baús da Season Warlords, cosméticos, vagas de oficina, comandantes 2Ds, camuflagens, emblemas e diversas outras recompensas excelentes. Fora isso, ao todo vamos conseguir ganhar 100% de graça
4 novos tanques. E além do passe básico de 2.000 de ouro, também vamos ter acesso ao Season Pass Ultimate, que nessa temporada vai contar com a TD de Era 3 chamada Objet 490 Belka. Uma TD que tá prometendo ser meta demais e que eu tenho certeza que vai valer a pena todo mundo pagar 6.000 de ouro para comprar ela. Mas comentando sobre os tanques gratuitos aqui primeiramente da temporada. E o primeiro tanque gratuito aqui da temporada é justamente o Panzer IV Hydrostat, que é o médio alemão de nível 5, que vai estar totalmente gratuito pra gente no estágio de número 25. E aí no level 75 aqui do passe, vamos ter acesso ao M48A2 Rampanzer, que é um excelente médio alemão de nível 8, principalmente porque ele conta com uma blindagem muito reforçada aqui na frente, com uma escavadeira. E aí no level 100 vamos ter acesso a 2 tanques, o primeiro é o M46 Patton KR, que é um médio americano de nível 8 aqui, que vai estar totalmente de graça, e também vamos ter o novo Félice como recompensa gratuita do level 100. Ele é um pesado italiano Tier 9 totalmente novo no jogo, que tá prometendo ser meta demais, principalmente porque ele vai ter uma blindagem de torre excelente, um bom canhão e uma boa mobilidade. Além disso, vamos ter também no Season Pass Ultimate, como eu sei pra vocês, a Objet 490 Belka. Ela é uma TD de terceira era que vai ser muito bom aqui no jogo pra fazer prata, principalmente porque o tanque vai ter uma boa penetração, uma boa blindagem, e além disso, quando vocês compram o Season Pass Ultimate, vocês vão liberar a skin do tanque e o novo comandante 3D chamado Anderson. E o mais interessante é que eu tenho os números dos 2 novos tanques aqui já para passar para vocês, tanto a Belka quanto o Félice. Então vamos começar aqui pela Belka, que é o tanque do Season Pass Ultimate. E galera, o Season Pass Ultimate basicamente ele custa 6.000 de ouro, como eu citei para vocês. E além de todos os tanques aqui, comandantes que vocês ganham, vocês também liberam 25 stars de bônus logo de cara, de modo que vocês pegam também imediatamente o Panzer IV Hydrostat. E agora, galera, trazendo para vocês os números da Objet 490 Belka junto com as informações aqui do tanque. Ela vai ser uma TD muito meta, principalmente porque ela vai unir uma combinação de 3 fatores muito fortes aqui no jogo, que são justamente a mobilidade, a blindagem e o poder de fogo. Para vocês terem uma noção, essa caça-tanque soviética aqui vai ter a mesma mecânica que as TDs suecas aqui no Hot Console, que são justamente um modo de direção para você pegar os pontos da batalha e andar mais rápido, e o modo cerco, que é justamente para você mirar e atirar nos inimigos. E aí, nesse modo velocidade, o tanque vai atingir simplesmente 80 km por hora. Fora isso, o tanque também vai contar com um bom HP de 3.900, o que é bem alto considerando que é uma TD. Ele também vai ter uma excelente penetração aqui de 900 mm aqui numa bala AP, onde não vai ser necessário você usar bala premium aqui no tanque, até porque nem tem, então vai favorecer ainda mais o ganho de prata, que é sempre o principal foco aqui dos tanques modernos. E o DPM do tanque, que não é tão alto, mas o ponto positivo é que o dano alfa dele aqui é bem alto, de 760, e ele também tem uma explosiva muito forte aqui na parte do dano, de cerca de 1k de dano por tiro. Vai ser um tanque com certeza muito competitivo, porque ele vai ter também um incrível bônus de prata, XP de comandante e até XP livre aqui para você farmar nas suas partidas. E o principal ponto forte da Belka vai ser com certeza a blindagem dela aqui, que aparentemente é simplesmente muito boa. Vai ser uma blindagem, inclusive, que pelos números e pela semelhança, vai ser bem idêntica ao molote aqui do Hot Console na terceira era. Como vocês estão vendo, o tanque conta com diversos pontos em roxo claro, que são justamente de blindagens espaçadas aqui no jogo, que são sempre muito fortes. Vai ser uma caça-tanque que vai unir diversas qualidades bem legais aqui no jogo, e quando vocês compram ela, também irão liberar imediatamente a skin aqui do tanque, que tá deixando a Belka muito bonita. Inclusive, a tradução desse tanque aqui em russo é justamente esquilo. Eu, com toda certeza, irei comprar a Belka e vou trazer um conteúdo para vocês já nessa quarta-feira, o próximo vídeo aqui do canal, justamente se vale ou não a pena comprar a Belka. E além de você liberar a skin e 25 níveis bônus aqui da Season comprando o Season Pass Ultimate, vocês também vão liberar o novo comandante 3D chamado Anderson. Esse comandante vai ser interessante porque ele vai contar com bônus de 130% no XP da tripulação, ideal para você acelerar os progressos e treinar as skills mais rápido. E agora, galera, comentando sobre o principal tanque aqui do Season Pass, que é justamente o Félice, um veículo totalmente gratuito aqui do passe de temporada, que é justamente um pesado italiano de nível 9, que tá prometendo também ser excelente aqui no jogo. O Félice vai ser um tanque com muito destaque aqui, ele une diversas combinações que são bem interessantes. Quero citar principalmente o canhão de nível 10 dele aqui, que tem uma penetração de 256 uma munição APCR, 310 uma munição hit com dano alfa de 480. Ele vai ser um tanque muito móvel também, chegando a 45 km por hora de velocidade máxima, sendo também que o tanque vai ter uma potência de motor de quase 1000
pontos. Vai ser um tanque excelente para se locomover aqui na gameplay, para atingir a velocidade dele final, e também tá contando com 8 graus de depressão aqui no canhão, o que é uma depressão muito competitiva. O DPM dele não é um grande ponto forte, mas também tá longe de ser um ponto fraco aqui, principalmente porque ele vai carregar em aproximadamente 9 segundos e meio e vai ter um dano alfa de 480, o que é um dano alfa bem alto, considerando que ele é um pesado de nível 9. Mas o grande ponto forte do Félice, com certeza, vai ser o cooldown aqui do tanque, porque como vocês estão vendo, a blindagem de torre aqui parece ser muito confiável e muito forte. Ela tem pontos em vinho de fora a fora na região frontal, vai ser uma torre muito confiável, porém a parte do chassi do tanque parece ser bem fácil de ser penetrada, tanto na parte alta aqui, na placa intermediária do chassi, quanto também na placa baixa em verde. Mas eu gostei demais dos números do Félice aqui na prática, estou bem ansioso para pegar o tanque, e não só isso, quando atingirmos o level 120 aqui da Season, iremos também desbloquear a skin 3D exclusiva aqui do tanque, que traz temáticas italianas e deixa um tanque ainda mais lindo e bonito. Por isso vai valer a pena você não só completar os 100 níveis, como também completar um pouco a mais, porque além da skin, vocês também irão ganhar 25% no XP de comandante em todas as suas gameplays quando completarem 18 estágios bônus aqui depois do nível 100, e quando vocês completam 24 estágios bônus além do level 100, vocês também recebem 25% no impulso de prata em todas as suas partidas. Portanto, é muito interessante chegar pelo menos level 124 aqui da Season, porque você libera mais XP de comandante e mais prata aqui também em todas as suas gameplays até o final da Season Warlords. Vale ressaltar também, pessoal, que caso você tenha os tanques que eu citei aqui do passe de batalha, que são os médios ali do Season Pass básico, tanto o Panzer quanto o M46 Patton KR e o Panzer IV, vocês irão receber o valor deles em prata. Isso é muito interessante porque eu, por exemplo, já tenho os 3 veículos aqui e eu vou ganhar no todo 7 milhões e meio de prata apenas pela repetição aqui dos tanques, então vai me ajudar demais a, por exemplo, equipar os novos tanques e também tem um booster aí de prata nessa nova Season. E além de todas essas novidades, ainda vamos ter o Patch Notes aqui da temporada, com os balanceamentos dos tanques e diversas outras novidades. Inclusive, na terça-feira, no lançamento dessa temporada, vamos ter acesso a um pacotinho gratuito aqui com 3 dias de premium e alguns impulsos, apenas por logar o jogo e resgatar aqui na parte da Store. Eu estou muito animado para essa nova temporada e eu quero também firmar um compromisso com vocês aqui no canal, que eu irei trazer todos os vídeos aqui dessa temporada, inclusive um vídeo com a Belka, com o Félice quando eu pegar ele, com os tanques aqui do Season Pass, com o novo evento Valhalla e de tudo que o Wargame lançar. Por isso que eu ressalto a importância de você se inscrever no canal, de você deixar o like nesse conteúdo e também de você comentar aqui qual parte dessa temporada você gostou mais, se você achou essa Season interessante, as novidades. Eu estarei muito atento para responder todos os comentários aqui de vocês nos vídeos, inclusive se você tiver qualquer dúvida aqui sobre o jogo, pode deixar aqui também nos comentários que eu estarei respondendo com a maior prontidão. Meu muito obrigado por você ter assistido esse conteúdo até o final, me esperem aqui nos próximos vídeos dessa Season Warlords e um grande abraço. Tamo junto!